Olá, queridos alunos, sou o professor Marcos Roberto Santos, ou simplesmente Marcão, para quem preferir, e quero deixar registrada mais uma videoaula de nossa amada língua portuguesa. Hoje daremos sequência ao projeto Bancas Examinadoras. Vamos analisar a sétima questão da série Banca VUNESP. E o tema de hoje é um tema bastante frequente e recorrente em concurso, que cuida da coesão referencial por substituição ou anáfora. Ou seja, é quando a gente usa aqueles pronomes demonstrativos, essa, esse, isso e as contrações nessa, nesse e nisso. Vamos verificar como que funciona isso? Vamos lá então. Quem quiser pode fazer inscrição no canal do Professor Marcos. O canal Português é Fácil. Pode mandar e-mail para o professor Marcos, prof.marcosroberto.português@gmail.com e deixar aí as informações, contatos e comentários nos vídeos. A questão de hoje foi aplicada para o cargo de escrivão de polícia no ano de 2014, né? Então, a Academia de Polícia Dr. Coriolano Nogueira Cobra, a popular Acadepol, né, que é um órgão da Escola de Nível Departamental da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que é responsável por recrutamento e treinamento de novos policiais civis e também de aperfeiçoamento de servidores da ativa, com curso de capacitação, uso de armas e atendimento ao público em geral. Então essa é uma prova que a VUNESP aplicou para a Academia de Polícia, a Acadepol. Vamos lá, então. O termo isso em destaque no primeiro parágrafo, então nós temos um texto, né? Então essa questão aqui, nós vamos pegar o texto para resolvê-la. Vamos dar uma olhada no texto? Vamos lá. Leia o texto para responder as perguntas de número 1 a 7. A questão que nós estamos analisando foi a quarta aplicada. Os produtos ecológicos estão dominando as prateleiras do comércio. Mesmo com tantas opções, ainda há resistência na hora da compra. Isso acontece porque o custo de tais itens é sempre mais elevado em comparação com o das mercadorias tradicionais. Então é este parágrafo aqui que o examinador quer que analisemos para responder a questão que ora nos é apresentada. Antes de respondermos a esta questão, convém que nós aprendamos um pouco acerca de pronome demonstrativo por substituição, e aí, com os fundamentos teóricos que tivermos, poderemos responder a essa questão com mais precisão. Vamos então começar a entender como funciona isto. Basicamente, nós temos dois processos de referenciação textual. A gente tem a catáfora e o que vem a ser essa catáfora, professor Marcos? É um processo textual no qual a gente anuncia algo, no qual a gente projeta a informação para frente. Vou colocar numa linguagem bem simples para que vocês possam compreender. Então, o nome pode ser um pouco esquisito, mas é bem simples de entender como funciona isto aqui. Olha só que simples, pelos exemplos vocês vão entender. Eu digo isso aqui: vou comprar isto. Vou comprar isto. Coloco dois pontos. Aí eu vou referenciar as coisas que comprarei. Então eu vou comprar papel, vou comprar caneta e vou comprar envelope. Então vou comprar isto: papel, caneta e envelope. O que eu observo aqui? Eu observo que o pronome isto, está lançando as informações para frente. Olha só.
eu falo, vou comprar isto. E aí eu anuncio as coisas que eu vou comprar. Ó, papel, caneta e envelope. Qual que é o nome técnico disso aqui, professor? Catáfora textual. É quando você usa o pronome referenciador e coloca a informação para frente depois desse pronome demonstrativo. Depois deste pronome demonstrativo. Isso é catáfora textual, que é um elemento de coesão textual. Então, quando a gente trabalha com redação, a gente trabalha com elementos de coesão e coerência textual. A coesão é esse processo de ligação entre elementos da textura e tessitura textual que objetiva unir orações, períodos, parágrafos e capítulos, e vai ocorrer via de regra por meio de pronomes demonstrativos relativos e conjunções subordinativas e coordenativas. Aliás, nós já temos aqui em nosso canal aulas acerca de conjunções coordenativas e subordinativas, inclusive com algumas musiquinhas que facilitam a aprendizagem e a assimilação e apreensão dos principais grupos de conjunções e locuções conjuntivas e as ideias que exprimem nos contextos em que estão aplicados. A VUNESP sempre trabalha com esse tipo de cobrança em suas provas. Professor, quero mais um exemplo. Vamos então trabalhar com mais um exemplo de catáfora textual. Eu digo assim: no cartaz estava escrito esta frase: proibido fumar. Então, no cartaz estava escrita esta frase. O que é que estava escrito no cartaz? Proibido fumar. Então, o esta, que é um pronome demonstrativo, ele joga a informação para frente. Ó, proibido fumar era a informação que estava escrita no cartaz. Tá? No cartaz estava escrito esta frase: proibido fumar. Isso é o que? Catáfora textual, que é um elemento de coesão textual bastante cobrado, sobretudo na hora de trabalharmos com redação textual. E agora, professor? Agora sim nós vamos falar do assunto da nossa questão, que é anáfora textual. Anáfora textual. Professor, e o que vem a ser essa anáfora textual? A anáfora textual vai ser a retomada de um referente e de um sintagma anteriormente usado na frase. Então nós vamos pegar um referente, uma palavra, ou então um contexto, um sintagma nominal de palavras que serão retomadas por estes pronomes: esse, essa e isso. Então é diferente. Professor, faça um quadrinho para mim? Sim, vamos fazer um quadrinho então, só para que nós aprendamos isso de uma vez por todas. Nós vamos fazer o seguinte quadro dos pronomes. Então nós vamos ter os pronomes demonstrativos, né? Esse aqui eu vou escrever, depois a gente apaga. Então nós vamos ter os pronomes demonstrativos e temos as pessoas do discurso. Quais são as pessoas do discurso? Primeira pessoa. Então a gente vai ter a primeira pessoa representado pelo eu e pelo nós no plural. A gente vai ter a segunda pessoa do discurso, representado no singular pelo tu e no plural pelo vós. E a gente vai ter a terceira pessoa do discurso, representado no singular pelo ele, ela, e no plural por eles, elas. Então, quais são os pronomes demonstrativos? Os pronomes demonstrativos de primeira pessoa serão este, esta e isto. Os pronomes demonstrativos de segunda pessoa serão esse, essa, isso. E os pronomes demonstrativos de terceira pessoa serão aquele, aquela e aquilo. Então,
Os pronomes demonstrativos têm várias funções num texto, né? Tem até aquela ideia no espaço. Quando o objeto está próximo de quem fala, eu uso este. Então, se eu tenho a minha mão a caneta, eu falo esta caneta. Se eu tenho um lápis, este lápis. Se o objeto está longe de mim que falo, mas está próximo do ouvinte, eu vou falar esse, essa e isso. Então eu falo essa bolsa que está com você, Juliana, é bonita. Então quando o objeto está próximo do ouvinte, distante do falante, a gente usa os pronomes demonstrativos de segunda pessoa, esse, essa e isso. E quando o objeto está distante de ambos, de quem fala e de quem ouve, eu vou usar aquele, aquela e aquilo. Então eu falo aquele carro distante é bonito, aquele avião que passa no céu pertence à companhia X. Então isso é o uso dos pronomes demonstrativos com relação a espaço, espaço físico. Quando nós trabalhamos num texto, nós temos outras ideias, e aqui nós estamos trabalhando justamente com a ideia do texto, tá? Então vocês podem pausar o vídeo, copiar essas ideias dos pronomes demonstrativos. Ok, vamos apagar agora essa parte aqui dos pronomes demonstrativos, né, que nós vimos, e vamos explicar um pouquinho da anáfora e dar exemplos. Então, o que faz a anáfora, professor? A anáfora, ela retoma o referente. Palavra ou ideia. Já mencionado. Tá? Então, uma anáfora textual é uma retomada de um referente, palavra, ideia, grupo de palavras já mencionado anteriormente. Professor, tem exemplos? Claro que tem, né? A gente precisa visualizar os exemplos para aprender. A gente precisa visualizar. Então eu digo assim: eu amo Julieta. Isso me deixa feliz. Eu amo Julieta. Isso me deixa feliz. O que eu observo nesta frase aqui? Que eu tenho um isso. Professor, eu poderia retomar com isto? Não, porque via de regra, olha aqui na parte de cima, o isto, o esta e o este, eles anunciam algo, projetam para frente a informação. Já na anáfora eu retomo o que foi dito antes. Então, eu amo Julieta, isso me deixa feliz. O que me deixa feliz? A ideia de amar Julieta, a ideia de amar Julieta. Então, o amor que o personagem, no caso poderia ser o Romeu, devota à amada Julieta, é retomado pelo referente textual isso. Então, isso tem esse poder de retomar a ideia do que foi dito anteriormente. Mais um exemplo, professor? Vamos lá. Mais um exemplo para você. Eu digo assim: moro em São Paulo e você no interior. Lá a vida é agitadíssima ou agitada. E aqui no interior, vivemos em paz absoluta. Então, olha só, aqui nós temos as ideias esposadas aqui no texto, colocadas aqui no texto. Então eu digo assim: moro em São Paulo e você no interior. Lá onde? São Paulo, a vida é agitada. Então esse lá retoma por anáfora textual a cidade de São Paulo. E quando eu digo aqui a vida é pacata, é calma, é tranquila, pacífica e que eu vivo em paz, retoma por anáfora textual a ideia de cidades interioranas, cidades do interior. Então, moro em São Paulo é o lá.
e o aqui retoma interior. Isso é uma retomada por anáfora textual por substituição. É uma coesão referencial por substituição, representado por uma anáfora. Os nomes são estranhos, mas vocês percebem que os exemplos são simplórios e é possível assimilar este conteúdo. Vamos mais uma com contração agora? Vamos lá. Eu digo assim, ó, o candidato à vaga, o postulante à vaga, iria conseguir a vaga. O candidato estudou, esforçou-se bastante. Era nisso em que acreditava. Então eu digo assim, o candidato iria conseguir a vaga. Era nisso em que acreditava diuturnamente. Então olha só, o candidato acreditava em alguma coisa. Eu retomei pelo quê? Nisso. Então nisso retoma a ideia de iria conseguir a vaga. Então esse iria conseguir a vaga é retomada pela contração do em mais o isso, nisso, nisso. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Então, acreditava diuturnamente, sempre com muita frequência, desde longa data, que ele seria capaz de obter a vaga. Então, com isso, nós encerramos a explanação acerca dessas ideias, catáfora e anáfora, não nos esquecendo de que a gente vai fazer a retomada, vou colocar aqui para vocês, para ficar simples de relembrar. A gente vai fazer anáfora com quais referentes textuais? A gente vai retomar com essa, esse, isso e as contrações, né? Nessa, nesse e nisso. Então, os pronomes que nós usamos para fazer a anáfora textual são esses aqui. Essa, esse, isso, nessa, nesse e nisso. Aqueles outros que têm a letra T, isto, esta e este, a gente usa para fazer catáfora textual. Ok? Então vamos retomar agora a questão. Vamos retomar a questão do concurso. Vamos lá. O termo isso em destaque no primeiro parágrafo refere-se ao fato de, e aqui nós temos opções: consumidor demonstrar resistência, os consumidores ficarem confusos, produtos ecológicos estarem dominando, o custo dos produtos ecológicos ser sempre excessivamente elevado no Brasil, a oferta de produtos. Bom, para resolver essa questão, nós devemos retornar ao texto. Então, o termo isso, se é isso, é catáfora textual. Então, o que ele está retomando? A quem ele está se referindo, se reportando? A quem ele se refere? Vamos ao texto. Os produtos ecológicos estão dominando as prateleiras do comércio. Olha que interessante. Se eu colocasse o isso aqui, depois do ponto final, o isso retomaria o quê? Produtos ecológicos ou o fato de estar dominando as prateleiras do comércio. Mas veja bem, eu tenho outras informações colocadas depois deste ponto final. Então vamos ler melhor. Os produtos ecológicos estão dominando as prateleiras do comércio. Mesmo com tantas opções, e olha que esse mesmo dá uma ideia de concessão, não se esqueçam disso, tá? Concessão é uma conjunção que cai muito na VUNESP. Mesmo com tantas opções, ainda há resistência na hora da compra. Isso acontece, isso o quê? A resistência na hora da compra. É evidente, olha só, mesmo com tantas opções, ainda há resistência na hora da compra. Então, quem que isso está retomando? A resistência na hora da compra. Isso acontece porque o custo de tais itens é sempre mais elevado em comparação com o das mercadorias tradicionais. Observe que o examinador
coloca todas as informações do parágrafo. Ele coloca produtos ecológicos lá nas opções, mercadorias, comparação de preço, custo, mas não se esqueçam, quem retoma é o isso, e o isso só retoma o que vem antes, as ideias precedentes, as ideias que o antecedem. Então aqui tem que ser uma resposta que tenha a ver com resistência na hora da compra, ainda a resistência na hora da compra, porque é exatamente esta informação que está sendo retomada pelo isso. Agora, basta que nós voltemos à questão e observemos qual é a alternativa que se amolda aqui no que nós estamos falando. Resistência na hora da compra. Vamos voltar à questão. O termo isto, em destaque no primeiro parágrafo, refere-se ao fato de o consumidor demonstrar resistência na hora de comprar os produtos ecológicos. É evidente que a resposta só pode ser a letra A, porque, como nós acabamos de ver, era exatamente essa informação que estava sendo retomada. Ok? Espero que vocês tenham gostado desta pequena aula, dessas informações que nós passamos. Encerramos aqui nossa explanação. Obrigado por terem assistido a esta videoaula. Inscreva-se em nosso canal, Professor Marcos Roberto Santos. Façam divulgação, postem comentários e sugestões. E acho legal também vocês colocarem a cidade de onde vocês falam, né? Olá, professor Marcos, sou o João, o Pedro, a Maria, aqui de Goiás, do Paraná, do Pará, Sergipe, Brasil todo. Então fico muito feliz com esse trabalho que a gente faz, com muito amor, carinho, e cada mensagem que eu recebo de agradecimento é recebida com muita felicidade, e tenho a certeza de que posso, de alguma forma, contribuir para que vocês melhorem de vida, para que vocês cresçam, para que vocês sejam pessoas melhores. Então, cada um que passa em concurso me deixa muito feliz. Essa mensagem de agradecimento, essa devolutiva, é algo que enaltece esse trabalho de magistério que é feito com muito amor, carinho, vontade e devotamento. Fiquem com Deus, forte abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.